Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live aí. O Vinícius já entrou. Vamos começar a nossa live de hoje. Burocrata, já estou ficando até craque já depois de tanta entrevista. A gente vai ficando craque no processo. Guardando só o Vinícius aí aceitar. Fala, meu amigo Vinícius, tudo bem? Boa noite. Tranquilo. Tranquilíssimo. E como é que tá aí você? Como é que tá nessa noite fria petropolitana aí? Tá nervoso? Tá tranquilo? Até que eu tô tranquilo, assim. Hoje realmente o tempo virou bastante, né? Vimos de uma Sim. semana bonita aí, dias de sol. Mas não é Petrópolis se não tivesse Russinho, né? Que a gente chama neblina. Com certeza, não seria a nossa cidade, né? Seria Então, Petrópolis. gente, boa noite a todos que estão chegando aí, né? As pessoas estão chegando devagarzinho, mas vamos dar início para a gente aproveitar o tempo, né? Porque, infelizmente, uma hora, por incrível que pareça, passa muito depressa. E quando a gente menos vê, a gente já está no final do processo, né? Eu sou Daniel Paiva, sou do Movimento a Petrópolis. A gente está aí numa série de entrevistas que a gente está fazendo com os pré-candidatos, né? À disputa do Legislativo da cidade de Petrópolis, né? E hoje o nosso convidado é o Vinícius Freire, né, que aceitou esse nosso convite. Agradecemos muito a sua disposição de participar aqui com a gente, né? A gente acha que é muito importante a gente estar, nesse momento, conversando com os pré-candidatos, com as pessoas que estão aí se disponibilizando a trazer uma política diferente do que a gente tem aí na nossa cidade, né? Então, a gente está chamando essas pessoas que estão mais no campo progressista, né, para a gente poder estar trocando essas ideias. E aí eu gostaria, Vinícius, se a gente começasse, você se apresentar um pouco, quem é Vinícius, de onde ele vem, como é que ele chegou nesse momento aqui de ser pré-candidato, do partido que você está, conta um pouco a sua história para a gente. Eu queria começar, Daniel, primeiro agradecendo o espaço aqui de fala. É muito importante esse projeto que vocês criaram, de dar espaço para pessoas que têm boas ideias, pessoas que pretendem mudar nossa cidade. Então, obrigado pelo espaço. Tá, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí. Bom, eu sou Vinícius, tenho 22 anos, sou estudante de Direito, estudante de Administração. Já venho numa vida política estudantil há alguns anos, então participei muito tempo de Grêmio Estudantil, participei muito tempo de DA, de DCE na faculdade, enfim. Já vinha procurando meios e formas de pensar no coletivo. Aos poucos fui me aproximando do partido que hoje faço parte, do PDT, fui conhecendo algumas pessoas na faculdade, pessoas que são filiadas ao PDT, me apresentaram essa filosofia trabalhista, digamos assim, né, que nos identificamos como trabalhistas, e me apaixonei pelo projeto, comecei a pesquisar sobre Brizola, comecei a pesquisar sobre Darcy Ribeiro, e não tem como, assim, não se encantar, principalmente lendo as obras de Darcy Ribeiro, né, que era um pensador brilhante, e que tinha projeto e que tinha uma visão de um Brasil que tenho certeza que um dia nós vamos chegar lá. E aí, assim, me aproximei do PDT. Eu me encantei com o partido, me encantei com todos os ídolos, digamos assim, da sua história, e eu trago um pouco desse gás da juventude, digamos, que é tentar resgatar justamente essas ideias, trazer a chama que Brizola causava no coração das pessoas de volta, e principalmente nesse momento de polarização, nesse momento que nós estamos divididos, que estão tentando nos dividir, né? Que é um projeto, a gente sabe muito bem que é um projeto, fazer com que a população brigue entre si. Então, essa é um pouquinho da minha caminhada, já ajudei em associação de moradores, aqui da Castelânia mesmo, já participei de ONGs, enfim, alguns projetos sociais. Essa é um pouquinho da caminhada, que é só o primeiro passo, né? Agora com 22 anos. Não, legal. Você falou aí da questão do movimento estudantil, né? Está muito ligado a essa questão do PDT, nessa figura, essas duas figuras aí que você citou, né? Que é o Brizola, né? E a gente tem aí muito tempo aí a questão dos Brizolões, né? Que foi o grande projeto aí de educação do Brizola, né? Mas você também comentava alguma coisa dessa questão da juventude só estar olhando para essa questão do movimento estudantil, né? E aí a política além dessa questão aí, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você pensa essas questões? Com certeza, porque o que acontece? Quando a gente está ali no final do ensino fundamental, início do ensino médio, a gente começa a ter essa consciência política, a gente começa essa fase de questionamento do sistema e de tudo que está ao nosso redor. Então, a gente tende a grudar em um desses movimentos.
a começar a fazer parte e entender um desses movimentos. Agora, uma crítica que eu venho fazendo dentro de todas as juventudes, dentro da nossa própria juventude, eu faço a mim mesmo, inclusive, por isso estamos aqui hoje. Qual seria essa crítica? É que o jovem está se prendendo só ao movimento estudantil. E enquanto nós deveríamos estar discutindo o que nós queremos de cidade, inclusive para nós mesmos, enquanto jovens. Qual a oportunidade que nós temos? Qual o nosso primeiro emprego? Se nós temos essas portas abertas, como é que está o nosso ensino, de fato, não só como movimento estudantil, não só como Grêmio, Progrêmio, mas como Câmara, como Secretaria de Educação, como Prefeitura, como que nós podemos questionar e cobrar essas instituições. Então, acho que temos que sim assumir essa responsabilidade, nós temos que pegar as rédeas da política, porque não adianta a gente ficar ali com todo o nosso gás, que esse pessoal de política estudantil tem muito gás para queimar, pegar todo esse gás e direcionar só para um espaço que não estão nos dando ouvido. Então, nós temos que pegar esse gás e queimar talvez no lugar certo. E o que eu venho tentando fazer é um pouco disso. Trazer o debate, trazer as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, meus primos, colegas de faculdade, colegas de trabalho, para esse debate, para que o jovem comece a discutir política. Que ele entre lá no YouTube, no canal da Câmara, e saiba o que está acontecendo, assista um vídeo de uma sessão plenária, que venha debater, que entre com um projeto popular, com uma baixa-assinada, que faça parte da sua associação de moradores. Então, o jovem, quando começar a tomar esses espaços, eu acho que ele tende, sim, a tomar, como eu disse, as rédeas para a gente construir um futuro melhor aí para a nossa cidade. Legal. E assim, a gente percebe muito isso, né? Essa desconstrução da questão política, né? De realmente você afastar do jovem essa questão política, né? Como se política fosse uma coisa ruim, né? Fazer política fosse uma coisa ruim, né? E acabam esquecendo o verdadeiro conceito, né? E a juventude tem esse poder, né? Que é o poder de querer transformar o mundo, né? E como é que é o mundo que o Vinícius planeja para a nossa cidade de Petrópolis? Como é que você vê essa mudança aí? Então, Daniel, eu até olho um pouco para cima, fico pensativo, porque é um sonho que eu tenho, eu comento com todo mundo quando eu falo de política. Muitas pessoas apoiam, e mesmo as que apoiam dão aquela sussurrada no nosso pé do ouvido, que é dizendo, olha, cuidado com o caminho que você está trilhando, cuidado o mundo da política, porque está muito enraizado essa questão de que a política é problemática, de que os políticos são problemáticos, e a gente entende, né, Daniel, porque não está fácil. E eu acho que, assim, a gente tem que tentar passar um pouco mais de credibilidade para o foco da política, porque o político não vai deixar de existir, a política não vai deixar de existir. As coisas serão decididas democraticamente e através da política. Então eu digo que eu olho para cima, que é um sonho, enfim, realmente foi uma expressão natural, porque eu vejo os espaços muito mais democratizados. Eu vejo nossos bairros mais democratizados no futuro, e espero que seja um futuro próximo. Eu vejo uma associação de moradores que funcione, que dê entrada nos protocolos através da Câmara, que receba seus vereadores, seu prefeito, seus secretários naquele bairro para discutir o bairro. Eu vejo os colégios mais democratizados, com os alunos tendo o espaço de questionar o que ele está aprendendo e por quê. Não confrontar, mas questionar e entender e criar um debate. O aluno poder utilizar sua biblioteca, sua sala de informática, que muitas vezes ficam trancadas com recursos públicos que foram gastos, e as salas ficam trancadas. Então, esses espaços democratizados, a conversa, o diálogo, sermos menos raivosos, menos odiosos uns com os outros, eu acho que é o meu sonho, é o futuro que eu vejo para a nossa política, para a nossa cidade. E temos, assim, que pensar em soluções para isso, né? A gente tem um sonho, a gente identifica problemas, mas a gente tem que começar a traçar caminhos para isso, né? Legal. E na conversa, só para todo mundo saber, a gente sempre bate um papo antes, é claro, né? Nosso objetivo aqui é a gente ficar o mais tranquilo possível, tanto eu quanto ele, porque eu perguntei se ele estava nervoso só para disfarçar o meu nervosismo, né? Cara, toda entrevista eu sempre fico nervoso. Mas, assim, a gente estava falando também da questão da Câmara de Vereadores, né? De um espaço, e você falava sobre esse espaço distanciado da população, né? Da cidade, né? E isso é uma verdade, né? As pessoas acham, né, que é lá, e aí você fazer uma série de comentários sobre isso. Coloca um pouco para a gente sobre essa questão da centralização da Câmara dos Vereadores e o distanciamento dela da população e da cidade.
O sistema não é feito para a população ser próxima, né? Eles não buscam trazer a população para perto. Um exemplo disso acabei de citar alguns minutinhos atrás, é o próprio canal do YouTube da Câmara. Porque você tem os vídeos das sessões completas, 4, 5 horas de sessão, onde você cita ali artigos, trechos formais, enfim, utiliza o plenário para falar termos técnicos, ou então para fazer palanque político, e nada de que traga a população, interesse à população, nada para perto. Enquanto você podia produzir pequenos vídeos ali, é óbvio, coloque o completo a fim de transparência, mas produzir pequenos vídeos dizendo o que é aquele projeto, de quem é aquele projeto, traz o vereador que criou o projeto para falar sobre aquilo, enfim, das pequenas coisas que poderiam ser feitas que fazem diferença. Uma outra questão desse distanciamento é que tudo acontece no centro de Petrópolis e centro de Itaipava, né, Daniel? Tirando ali também um pouco do Lago Quitandinha, junto com o hotel, tudo é centro de Petrópolis e o centro de Itaipava. E se nós pensarmos nas especificidades de Petrópolis, os distritos, os bairros, todas as situações que nós temos, a mesma realidade aqui do meu bairro da Castelânia não é a realidade de Secretário de Pedro do Rio, não é a realidade aqui do lado mesmo, no Independência, ou a realidade aqui no Gulf, ou no Valparaíso. Cada bairro tem seus problemas e suas criatividades também, e sua forma de trabalho específica. Então, nós temos que tentar trazer a Câmara para dentro desses bairros. Quem sabe aí optar por um gabinete itinerante, optar por visitas quinzenais, semanais, fazer com que os secretários, da qual o vereador tem direito, trabalhem de fato nos bairros, trabalhem em projetos, que sejam secretários técnicos, que tenham formações em educação, formação em economia, formação para que eles possam estar resolvendo os problemas que existem nos bairros e que existem reais, que não são só estudos virtuais ou estudos numéricos, que muitas vezes não condizem com a realidade. Porque o que acontece? Quando nós visitamos um bairro, e vamos escutar o que a população tem a dizer, é muito diferente quando você fecha a porta do seu gabinete e bota o secretário para atender o telefone. Poucos são os que ligam para a Câmara, poucos são os que mandam uma carta para a Câmara, que vão lá bater na porta, visitar. Então, isso é culpa da população? Não é assim, eu não enxergo que seja, porque é feito como se fosse um muro para que a população não chegue. Então, a ideia... Eu ia te perguntar, será que isso não é a estratégia, né, de você manter as pessoas longe, né? Porque aí ele aparece aqui 6 meses antes das eleições, né? Aí fica mais fácil, quem sabe. Então é uma estratégia. A questão é a gente acompanhar os 4 anos. E um exemplo disso que eu costumo dizer, a gente está vendo muitas obras acontecerem agora, e eu não sei, a população entende como é que funciona a questão de uma indicação de obra, uma indicação de lei, um projeto, eu não sei. Assim, a população será que está preparada para lidar com isso? Vamos explicar a ela como é que funciona? Vamos gerar um conteúdo de qualidade para dizer o que acontece na Câmara? Porque uma lei de indicação de asfalto, por exemplo, eu faço aqui em 5 minutos agora, uma indicação. E aí você faz um projeto rapidinho, vai passar por todas as etapas da Câmara, óbvio, pelas suas sessões, vai ser votado e vai para o prefeito. Quem vai assinar ou não, quem vai fazer aquilo ou não é o prefeito. E o que o vereador faz no resto dos 3 anos e 364 dias? Se em um dia, em 15 minutos, ele fez o tal obra que ele te prometeu na campanha. Então, a gente tem que ficar atento nas falsas promessas, porque isso também é fruto do distanciamento da Câmara com o povo. Porque quando a gente consegue trazer o povo para perto, entender o que uma Câmara faz, o que acontece ali dentro, e coloca para a população o que o vereador realmente tem capacidade de fazer, e isso traz a população para perto, porque ela vai entender, opa, isso que aconteceu hoje na minha vida, isso que vai acontecer amanhã, é papel do vereador. Opa, isso eu tenho que cobrar. Porque traz para perto, traz para o dia a dia. Então, uma das ideias seria essa de um possível gabinete itinerante, porque estaríamos dentro dos bairros, não iríamos esperar a população ir até a Câmara, ir até a Secretaria, ir até, enfim. Isso eu já venho fazendo com alguns amigos, que eu mesmo gosto de visitar a Câmara. Esse período de pandemia tivemos uma pausa, mas eu mesmo gosto de assistir as sessões, assisto até hoje pelo YouTube. Então, assim... vem muito do meu curso também, da área do direito, então sempre gostei. Então, assim, levar a Câmara até as pessoas, acho isso muito importante. Quem sabe aí fazer as próprias indicações de obras, tudo isso no próprio bairro, fazer os projetos, já leva para a Câmara pronto, e lá você dá uma lapidada melhor junto com a equipe econômica e jurídica, mas estar perto da população e entender o que acontece no dia a dia. Eu acho que isso é o fundamental. O vereador nada mais tem que ser do que um elo. Se ele for um elo e conseguir representar quem o elegeu, conseguir representar a sua população,
ele já vai estar fazendo um excelente trabalho. Tá, e aí, uma das discussões que a gente tem tido aqui com todos que passaram por aqui é essa questão da gente fazer a política fora do período eleitoral, né? Como você falou, né, o que a gente vê efetivamente é que parece que só se discute política e só se faz política, como você disse, nos 6 meses antes da eleição, né? Depois ninguém mais fala de política, né? Ninguém mais toca projeto, porque não é só, mesmo que você não ganhe, a gente tem que estar tocando nossos projetos políticos, né? E como é que são assim os sonhos de seus nesse sentido, Vinícius, de trabalhar essa questão política além da questão que você está 22 anos, você está novo, tem muito chão ainda pela frente aí, né? Como é que você olha esses processos da política fora da política eleitoral? Então, Daniel, eu tenho, graças a Deus, muitas pessoas estão me ajudando, estão ao meu entorno, estou conseguindo ter uma grande equipe, digamos assim, uma grande família que tem se tornado, que são pessoas que estão abraçando esse projeto. E o que eu já conversei com a maioria dessas pessoas? Esse projeto tem que continuar independente de resultado. Porque, geralmente, nos 2 possíveis resultados, ele acaba. Porque se o cara ganha, ele abandona toda essa ideia e espera daqui a 3 anos para repetir. Se o cara perde, ele não continua o projeto porque a ideia dele era ser eleito, não era ter uma base concreta. E quem tem um sonho, como eu falei ainda há pouco, de democratizar os espaços, de conseguir ter um debate maior, seja nos colégios, nas praças públicas, nas associações, quem tem esse sonho tem que alimentar esse sonho, tem que estar na praça debatendo, tem que estar no colégio debatendo, tem que estar no trabalho debatendo, tem que levar a política por onde for, porque nossa vida é política, não tem jeito. Então eu falei para esse grupo que está comigo justamente isso. Eu tenho subgrupos no WhatsApp, inclusive aproveitar e falar para quem estiver nos ouvindo aí, quem quiser ajudar a construir essa ideia de pré-campanha, ajudar a construir o pensamento para a cidade, seja bem-vindo, pode mandar mensagem aqui pelo Instagram mesmo, porque eu estou criando esses subgrupos para debater a cidade. Muitas vezes pessoas que vivem na prática aquelas questões, então, por exemplo, no grupo de educação, são alunos, são professores, são inspetores, diretores, enfim, pessoas que estão na área para pensar a educação petropolitana. E esse projeto ele tem que continuar independente. Por quê? Pensar a cidade é sempre benéfico. Você discutir a cidade é sempre benéfico. Não tendo o resultado esperado numa possível eleição, você continua nesse projeto, você alimenta a chama nos professores, nos diretores, nos alunos, você cria um espaço de debate, você cria uma base, digamos assim, do seu ideal, do nosso ideal, que vai transformar em algum momento. Você plantou a semente. Se você parar de regar, ela vai morrer. Então vamos continuar regando, vamos alimentar esses grupos cada vez mais, vamos trazer mais pessoas, independente de resultado. Então, estando lá dentro, os grupos são importantes para poderem te levar e levar até você informação, levar até você o que eles estão vivendo, e não estando lá, eles são importantes para continuar discutindo a cidade, entender o que está acontecendo, o que a gente precisa mudar e vou além, é o que a gente precisa, como vamos mudar. E a gente não pode discutir como vamos mudar sem falar com a pessoa técnica, sem falar com quem está na área, né? Então, a minha ideia assim, de política é além de eleição. Os meus amigos até às vezes brincam comigo, né? Porque eu estou conversando qualquer assunto, a gente acaba caindo na política, porque nossa vida é política, né? Com certeza. E assim, uma pergunta, como é que está, que eu vou completar aqui depois com outra, mas assim, a gente sabe que a gente está num momento, assim, esse ano diferente dos outros anos, né? A gente não tem, você não faz coligação agora na questão da majoritária não, da majoritária você pode fazer, mas a de legislativo, na vereança não tem, no legislativo não tem, né? E aí como é que você está olhando assim a possibilidade de renovação real, né? Porque nas últimas eleições nós tivemos só 2 novos vereadores, né? Que renovaram efetivamente a Câmara, né? Como é que você está vendo essa possibilidade aí de renovação com esse novo formato aí para esse ano? Eu vou só abrir um parêntese aqui rapidinho com o dado que você deu. Não só esse dado é importante, só tivemos 2 novos membros na casa, como 50%, metade dos reeleitos foram presos. Então é um dado alarmante. Assim. Também é preocupante, né? É preocupante, mas vamos lá, a pergunta. Eu acho que esse período de renovação é muito importante, mas não uma renovação só de cara, de pessoas novas, de pessoas de pouca idade, quando eu me refiro a pessoas novas.
Não só isso é importante a renovação mental. O que nós pretendemos como um futuro. Então, quando a população renovar mentalmente, automaticamente vai refletir na eleição. E vamos renovar a Câmara de Vereadores, vamos renovar prefeituras, secretarias e construir um projeto melhor. Por quê? Através dessa mudança de pensamento, é o que eu sempre falo da chama, quando nós conseguirmos de novo trazer a importância do voto para as pessoas e acender essa chama novamente, eu tenho certeza que as pessoas dando valor a esse voto, saindo de casa no meio de uma pandemia, com todos os problemas, indo lá apertar aqueles botõezinhos com uma esperança, com um sonho, eu tenho certeza que vão entrar pessoas novas naquela casa legislativa, pessoas com vontade de mudar e pessoas que têm projeto. E essa ideia, essa questão de coligação é importante também falar, porque eu venho conversando muito com as pessoas do meu partido aqui do PDT. A ideia é a gente ter sempre um diálogo entre os pré-candidatos a vereador e temos também da majoritária, que nós temos pré-candidato próprio à prefeitura, é o Marcos Novaes, e ter esse conversa é muito importante, porque nós estamos bem alinhados. Então, quando eu faço uma pesquisa, como eu disse, com um grupo técnico, com amigos professores, com amigos economistas, com amigos urbanistas, quando eu faço esse tipo de diálogo e a gente consegue dados e informações, eu passo para o meu colega que também é pré-candidato. Nós não temos que nos prender a essa informação. Eu solto aqui nos grupos, eu solto na internet, porque a ideia é a gente debater essas informações. Porque às vezes ele vai ter uma ideia que eu não tive, eu vou ter uma ideia que ele não teve. Enquanto a gente ficar nesse ego do meu projeto, minha ideia, aí a gente está se afundando cada vez mais. Então, essa proximidade, não tendo coligação, mas essa proximidade entre os pré-candidatos do próprio partido é muito importante. Nós temos pessoas que pensam no mandato coletivo, onde estar lá dentro não é o Vinícius Freire que está lá dentro, não é o candidato A, o candidato B que está lá dentro. É um projeto que está lá dentro, que forma por A, por B, por C. É um projeto de cidade. Então, isso é muito importante. Então, eu uso isso também um pouco para pedir o voto na legenda. Por quê? Quando você tem essa ideia de coletivo, de um mandato coletivo, você tem sempre a sua proposta ali junto com pré-candidato A, pré-candidato B, junto comigo. Quando você tem isso, o importante é você ter o voto na legenda. Porque o projeto vai entrar. Isso é muito bacana. A gente tem que passar a eleger projetos, e não necessariamente só os políticos. É isso que eu penso sobre. Só aproveitando aqui, só para lembrar todo mundo, eu estou entrevistando ele, mas todos podem mandar suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, né, que a gente repassa para o Vinícius se colocar em relação ao que vocês estão pensando, buscando, querendo algum esclarecimento. O espaço é de vocês, não é só meu e do Vinícius, nem da galera que preparou esse bate-papo. Né? Então, todos convidados aí a mandar suas dúvidas aí. Fala, cortar rapidinho, né? E é justamente isso que estamos falando, né? Essa ideia de ser um elo. Então, aqui na live mesmo, é importante que as pessoas mandem perguntas, mandem opiniões, porque é essa proximidade que a gente busca, que a gente debateu agora, né? Perfeito, é isso. E aí, você não me respondeu não, mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta para te ajudar a responder, que é a seguinte, né? A questão você como pré-candidato, né? Você ainda não é candidato, o partido ainda não teve a sua convenção, né? Então você não pode estar se posicionando enquanto candidato, mas pode sonhar, né? Como pré-candidato, né? E assim, eu te perguntei, eu tinha até esquecido sobre isso, né? A gente já teve aqui um candidato tão novo quanto você na cidade, que teve uma votação expressiva com 22 anos, ou seja, é um sonho possível. Sim. Né? É um sonho possível. Na verdade, nós tivemos também eleitos e o maior número de votos em uma eleição para o candidato jovem foi com 24 anos. Então, assim, é muito próximo à idade que estamos falando. E todos os dias, quando eu acordo, eu tenho os meus compromissos diários, assim, na produção dessa pré-campanha, junto com as pessoas que estão me ajudando, é isso que eu penso. Se não fosse um sonho possível, não valeria a pena. Então, todo sonho é possível. Não só essa questão de estar dentro da Câmara, não só essa questão de renovar a cidade, mas a questão diária, do nosso dia a dia mesmo. Todo sonho é possível. Então, é importante a gente reacender essa chama, repito, porque se a gente deixar de sonhar, realmente, a gente deixa de levantar todos os dias com o mesmo ideal. Então, é até uma forma da gente seguir sempre o melhor caminho, né? É mantendo esse ideal, é mantendo o sonho aceso e essa chama acesa na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor. Você falou um pouco aí, en passant aí, sobre a majoritária, né?
do seu partido, né? E como é que é a construção também na majoritária da questão do projeto para a cidade? Como é que o Vinícius, os pré-candidatos do partido participam disso? Como é que é a estrutura do PDT na cidade de Petrópolis? O pessoal conhecer um pouco. Então, Daniel, a mesma microestrutura, digamos assim, que eu acabei de dizer para a minha pré-candidatura, de subgrupos, de áreas técnicas, de pessoas interessadas em certos assuntos, é a mesma estrutura que a nossa majoritária está levando, porque nós temos pré-candidato próprio, Marcos Novaes, da prefeitura, e ele tem essa mesma estrutura, que seria dividir em subgrupos, trazer as pessoas que queiram debater esses assuntos para perto e dar espaço de voz, de fala. Então, nós estamos ajudando a construir o programa de governo. Então, o programa de governo que será apresentado pelo nosso pré-candidato é construído por nós. Então, quem está nos ouvindo também quer ajudar a construir, é bem-vindo. Essa é a ideia. A ideia é se democratizar. A ideia é trazer o debate. Então, temos que ter também, é importante falar, já fazendo um link aqui, essa coerência, né, entre o seu pré-candidato, o seu futuro candidato à vereança e à prefeitura. E se você tiver essas posições antagônicas, elas ficarem conflitando, o projeto nenhum vai para frente. Então, o mínimo de coerência, né, nessa linha de projeto é importante. Então, estarmos com os pré-candidatos conversando entre si, não só a vereança, mas também com a majoritária, é muito importante. Porque é um projeto que tem uma direção, que tem um caminho e que vê saída, inclusive para esse pós-pandemia, né? Temos um projeto econômico para recuperação, enfim, é uma coisa forte a se pensar, é uma coisa delicada, mas estamos numa situação totalmente atípica, e se a gente ficar com muito ego, se ficarmos com muito não me toque assim, nessa questão de projeto, realmente nada vai para frente. Temos que pensar no coletivo, e sempre, quanto mais cérebros pensando, melhor, né? Com certeza. Então, estamos tendo bastante espaço. Desculpa cortar novamente, mas Não, eu queria te cortar, vai lá. Só uma aspasinha aqui também. Falando agora de juventude, nós temos espaço dentro do PDT, assim, incrível, porque, inclusive, nós temos uma cadeira na executiva do partido, aqui municipal, eu faço parte da executiva do partido, então nós temos esse espaço enquanto juventude e enquanto cidadão. Isso é muito importante. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu já vou adiantando, assim, é só para a gente, porque depois ela vai ficar um pouco fora do contexto, mas já vou adiantar, que perguntaram o seguinte: Vinícius, por que você quer ser vereador? Apesar que a gente já falou um pouquinho disso lá atrás, mas só colocar aqui, quem perguntou foi a Elizabeth, que perguntou isso para você. Olha, Daniel, eu sempre tive, assim, eu não diria uma vocação, que seria uma prepotência minha, mas eu sempre tive uma inclinação para esse sentido de política. Por quê? Desde o colégio, desde de criança, eu tentava fazer esse papel de elo que eu venho dizendo. Então, sabe aquela criança que separa a briga, que tenta separar os coleguinhas, todo mundo não gosta? Eu era essa criança. Então, a ideia, o que eu sinto que eu posso ajudar, que eu posso contribuir na cidade, é justamente isso. Tentar acender essa chama para que a gente pare de brigar entre a gente, por A, por B, enfim. Pare de brigar entre a gente e passe a olhar um projeto, que todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer sair dessa pandemia empregado, todo mundo quer sair dessa pandemia com filho na escola, com comida na mesa. Então, essa ideia de ser um elo, de conseguir sempre juntar os lados para conversar, trazer as pessoas para a conversa, ter um diálogo mais forte, sempre me inclinou para a política. E quando eu comecei a descobrir que através da política, uma política séria, não é a política que nós vemos aí hoje em dia e que é muito comum, através da política séria, nós mudamos muitas vidas. E a gente muda no dia a dia, na prática. Você ajuda o trabalhador a comprar o pão para levar para casa. Você ajuda o estudante a se formar, a entrar numa faculdade. Você muda a vida das pessoas. Isso chega a me arrepiar, isso, porque eu tenho problemas com esse tipo de coisa. Eu perdi minha bolsa na faculdade, tenho problemas para retornar, eu estudo, paro, vou levando, reabro meu semestre, enfim. Quem sente na prática esses problemas diários, de não ter a mesma oportunidade, ver um Brasil desigual, não pode se calar. E eu, assim, gosto de falar, gosto de me expressar, gosto de conversar com as pessoas. Eu me encaixo, tento me encaixar nessas características e sinto que eu tenho essas características. E mais do que nunca, juntamente com toda essa equipe que eu falei que tem chegado de apoiadores, eu me sinto mais preparado a cada dia. Então, por que não ser vereador? Essa é a ideia. E você estava colocando aqui sobre essa questão da educação, né, como um princípio aí do PDT, né, e
E aí tem duas perguntas aqui que eu acho que seriam interessantes a gente já colocar de uma vez, não precisa nem deixar para o final. Mas, assim, gostaria de saber do pré-candidato o que ele acha da educação petropolitana e a condição da classe de professores petropolitanos. Foi uma pergunta do Ziraldo. E o Ulisses também fez uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido, que eu acho que cabe aí, e também o que você acha desse sistema de contratação por RPA? É uma opção razoável? Então, vamos por parte. Essa parte é bem profunda, né? Educação é um negócio... Poderíamos fazer algumas lives aqui falando sobre isso, mas eu vou tentar dar uma resumida. E se eu não estiver conseguindo muito resumir, você me corta e eu dou um resumão direto. Eu sei que aqui a gente tem tempo, mas vamos lá. Quando a gente pensa em educação, a gente está falando de uma educação de séculos, de aluno sentado na cadeira, professor falando, escrevendo no quadro, aluno fingindo que aprendeu, indo para casa e colando na prova. Isso é um projeto que a gente viu que não funciona, é um sistema que cria uma evasão escolar muito grande, então já foi comprovado que não funciona. Em pleno século XXI, tendo tecnologia, tendo um Estado que deveria ser presente ali, atuante para o ensino, tendo todas essas melhorias, digamos assim, nós não podemos continuar com o mesmo modelo dos séculos passados. Então isso é uma discussão ampla. E aí, quando a gente entra nessa ideia de modelo educacional, a gente fala de um projeto nacional. Para a gente trazer para o âmbito municipal, já é um caminho bem longo a se percorrer. E eu tenho tentado fazer esse caminho com um grupo que vem discutindo educação. Inclusive, as pessoas que estão mandando pergunta em relação à educação, se quiserem ajudar a debater com a gente, manda mensagem no meu Instagram e vamos lá debater. Por quê? Quando a gente traz para o âmbito municipal, a gente tem que estar sempre observando as leis enfim, as diretrizes estaduais e nacionais. Então, nós temos que ver o que já existe de projeto, o que já existe de demanda e sim, adequar aquilo. Qual o espaço que nós temos para trabalhar? Bom, o espaço que nós temos para trabalhar municipalmente talvez falando essa questão dos contratos, que é de âmbito da prefeitura, falar da questão, por exemplo, de uma centralização muito grande nas direções. Você leva uma pedra de responsabilidade nas costas das diretoras, e isso a gente está falando de estrutural, a gente está falando do dia dos alunos, a gente está falando de disciplina de professor, tudo isso nas costas da diretora, em que ela tem que ser obrigada a não democratizar o espaço. Por que ela é obrigada a não democratizar o espaço? Porque se ela abre o colégio aos sábados para uma atividade extra, qualquer coisa que acontecer ali sai do bolso dela. Isso é viável? Isso é razoável? Então, quando a gente entra no âmbito municipal, a gente começa a se debater, a se encostar em muitas burocracias. E essas burocracias que a gente tem que pensar e entender o que é o melhor para seguir. Será que o melhor é jogar tudo nas costas da direção? Essa questão dos contratos, por exemplo. Será que é melhor sempre abrir o dobro de contrato do que vagas de concurso? Você tem esses contratados, aí entra uma pandemia como nós estamos, você simplesmente abandona o contrato, porque não é um contrato físico, eu não sei se todo mundo entende essa questão, não é um pedaço de papel que o professor assina, não é um contrato físico, não é uma carteira assinada, não é um concurso que sai no Diário Oficial, não é nada disso. É um contrato quase que de boca, é formal, óbvio, mas não tem ali uma assinatura. E isso esbarra também na questão da direção, porque quem assina o cheque, quem assina o contra-cheque, quem assina o contrato de salário, o salário desses professores contratados é a própria direção. Então, qualquer problema que tem, você não consegue nem botar o Estado na justiça, você tem que botar a diretora. E muitas vezes você se dá bem com a diretora, você não quer causar esse problema. Então, a gente começa a esbarrar em burocracias em que devem ser pensadas. E isso atrapalha o dia a dia na sala de aula. É inviável você ter um professor hoje que ficou aí 4, 5 meses de pandemia, desde o início da pandemia em casa, sem receber salário, querer amanhã contar com todos eles de novo. Vou querer contar com todos os contratados de novo, como se eles fossem voltar felizes da vida para dar aula. Ficaram 6 meses sem receber, foram jogados de lado, ninguém olhou para eles, ninguém chamou para conversar. Quando eles se reúnem para tentar conversar com a prefeitura, é sempre a mesma resposta: nós não temos os números, não temos os dados, nós estamos sem dinheiro. Então, assim, a gente esbarra nessas burocracias que parecem ser coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença no dia a dia da sala de aula. Porque como que nós vamos pensar em trocar todo o modelo que estávamos falando, que vem de 2, 3 séculos, se a gente esbarra nessas burocracias bobas que poderiam ser resolvidas? Poderiam ser resolvidas, por exemplo, defendendo o Fundeb, fortalecendo todo tipo de investimento para a educação, para que haja mais dinheiro para abrir concurso, para que haja mais dinheiro
para manter os contratados mesmo durante uma pandemia. Então, essas burocracias que vão mudar o dia a dia da sala de aula, que faz um aluno ir ter aula 7 horas da manhã, ter o seu café com leite naquela caneca de plástico que a gente conhece, que eu já tomei várias vezes no Liceu Municipal onde eu estudei, porque ele não tem em casa, ele tem que ir para lá, tomar o café lá, e aí você mantém ali os alunos em casa. 1 mês e meio depois que você pensa num cartão merenda para entregar aos alunos, enfim. São problemas assim, pequenos, mas que a gente não pode errar, Daniel. São problemas que no dia a dia, em uma emergência, por exemplo, da pandemia, a gente não pode errar. A gente está falando do aluno se alimentar, a gente está falando da responsabilidade de, sei lá, 50, 100, 200 professores nas costas de uma diretora naquele colégio, de 500 alunos, 2.000 alunos, dependendo do colégio, se for do tamanho do liceu, nas costas de uma direção. Cadê a Secretaria de Educação? Por que ela não é mais atuante? Por que ela não pensa essas questões e traz para si a responsabilidade para o Estado e não na personificação de uma direção, entende? Então, essas burocracias devem ser pensadas para a gente lapidar a educação que a gente quer. Se a gente não passar por elas, a gente nunca vai ter essa reforma que a gente pensa dos séculos para cá, que até agora nada aconteceu. E ainda tem essa outra questão aí do que você está falando aí da questão da centralização, na verdade, né? Não é um espaço que é um espaço democrático, né? Existe algum projeto nesse sentido de democratização do espaço escolar, de utilizar, como você está falando, né? De utilização do espaço, né? De ser utilizado pela comunidade, pelas pessoas, né? Como é que o Vinícius pensa essa história aí? Nós começamos falando que eu sou fã de Darcy Ribeiro, né? Então a gente já pensa logo em projeto de educação em tempo integral, né? E quando a primeira fala que a gente faz de educação em tempo integral, a pessoa te responde, mas e o dinheiro? Sempre isso. E ninguém pensa nos estagiários que precisam, quer dizer, nos estudantes que precisam de estágio para se formar. Ninguém pensa nas secretarias de esporte, de cultura, de lazer, educação, de meio ambiente, as secretarias que podem estar levando projetos através do CIEE, através das faculdades públicas e privadas, para colocar esses estudantes estagiando nas próprias escolas para fazer projetos em períodos que não sejam de aula, por exemplo. É uma questão, assim, política, uma questão de conversa, não é uma questão burocrática, legislativa. E você não precisa ter um gasto alto como é para se manter hoje uma escola de tempo integral. Você tem esses projetos, você tem estágio, você tem jovem aprendiz, você mantém o projeto, aumenta o nível um pouco da alimentação, você tem que ali ter um gasto um pouco a mais, porque você aumenta uma alimentação no dia, o que para o Estado não é nada, porque se acha 800 mil na banheira de um vereador, não é possível que você não consiga colocar um café com pão a mais no colégio. Então, assim, isso tem que ser debatido. E você manter assim, um espaço democrático diz também você manter as crianças dentro do colégio. Então, você fazer com que elas queiram estar lá. Não é você fechar horário. Então, agora o período vai ser de 7 da manhã a 8 da noite. Não é essa a questão. A questão é você fazer com que a criança queira sair de casa para ir para o colégio, mesmo fora do período de aula, para pegar um livro na biblioteca, para aprender uma natação, para aprender um vôlei, para aprender um xadrez, para, enfim, participar de uma Olimpíada. Então, essa é a ideia de democratização. A gente tentar ter projetos interessantes, que não vão ser muito custosos para o Estado, que sejam reais e que consigam ser postos em práticas, e que você faça essa mentalidade da criança querer ir para o colégio, querer estar lá. Essa é a ideia, o que eu penso de uma democratização escolar. E é o que você falou, né? Tudo passa pela política, efetivamente, né? Se você não traz a questão da política para dentro da sua comunidade, né? Que as pessoas não entendem que a questão da educação é um direito, né? Ou seja, você não vai nunca poder efetivamente democratizar esse espaço, né? Porque as pessoas também deixam na mão de outro essa questão, né? E aí eu acho que é um papel importante aí dos vereadores, ou dos candidatos, pré-candidatos, a trabalhando isso nas comunidades, né? E aí, vamos lá. Como é que está, assim, essa grande... assim, o engajamento, como é que você vê o engajamento da juventude na cidade, no seu projeto, ou nos projetos que o PDT traz hoje? Você vê dificuldade? Você vê algum empecilho para que isso aconteça? Como é que você está vendo isso? Eu acho que esse ano nós temos N empecilhos, né? Como, por exemplo, a pandemia. A gente não pode... O jovem é mais acalorado, gosta de se reunir, gosta de debater, enfim. As nossas plenárias presenciais eram, enfim,
bem acaloradas, e jovem gosta muito disso. Então isso está sendo uma das diferenças maiores, assim, não só na área política, mas em qualquer trabalho, né, em qualquer área. E eu vejo hoje o jovem muito interessado, eu vejo o jovem indignado, independente de posição que ele tenha tomado, de partido político que ele apoie, o jovem está indignado. E esse gás é que a gente tem que direcionar. É o que nós falamos lá no início. A gente tem que tirar um pouco só do movimento estudantil. É importante? É. Tem que existir? Tem. Mas existe coisas além disso que o jovem também tem a contribuir, que também tem lugar de fala, digamos assim. Então, os jovens estão sentindo isso na prática. Cada vez que um projeto bacana vai para frente, cada vez que uma manifestação virtual, que tem rolado bastante, gera uma mobilização bacana, o jovem acende um pouco mais essa chama. Então, eu postei lá o anúncio da pré-candidatura e recebi 1 zilhão de mensagens aí de apoio, muitos dos meus amigos de faculdade, de colégio, enfim, amigos, parentes, justamente muitos deles também jovens, querendo participar. Então, por isso que eu postei logo em seguida também, convidando as pessoas para participarem. Porque o jovem quer participar, ele quer ter fala, quer ter espaço. Tudo que a gente precisa fazer é ouvir, é o mínimo, assim, é ouvir, debater o que ele tem a dizer. Então, a gente trazendo um pouco desse espaço para esses jovens, trazer um pouco da proximidade, faz com que ele entenda que ele tem armas o suficiente para mudar tudo isso, para mudar o que a gente quer mudar. E aí você tocou num ponto aí que já ia passando em branco, aí que você deu uma pincelada aí, mas vamos aprofundar aí um pouquinho. Né, a gente está aí com a pandemia, né, a gente sabe que você acabou de falar dessa questão do afeto, né, ou seja, você vê o tete-a-tete, vê a pessoa pessoalmente, né, tocar, conversar, dar a mão, abraçar, tomar uma cerveja, dividir um copo com um amigo, né, e hoje a gente está impossibilitado disso, né. Como é que você está encarando essa nova forma de estar se aproximando do eleitorado, né? E a gente sabe que a gente tem um outro problema aí, que é o acesso, né? Quantas pessoas efetivamente têm acesso como você falou, ao privilégio que a gente tem de estar conversando igual a gente está conversando hoje, né? Como é que vocês estão pensando a estratégia nesse sentido aí, caso você venha a ser candidato aí passe no partido aí? Eu vou abrir uma aspas aqui de novo, um parênteses, melhor dizendo, para pedir desculpas que todos os cachorros da rua resolveram conversar agora. Não sei se está vazando o som, mas todo mundo resolveu conversar. Mas vamos lá. Eu acho que é um período complicado, a gente sabe que não vai ser uma eleição comum, não vai ser como foi em 2016, na última desse âmbito de prefeitura e legislativo. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de ir para a rua, as pessoas estão evitando, e é totalmente compreensível, estão certas, é uma doença pesada, é uma doença que mata, é uma doença que não escolhe, A, B, pobre, rico, não escolhe, e a gente tem que tomar todos esses cuidados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nas pessoas que não têm esse privilégio, não têm esse acesso. E como é que a gente chega até elas? A gente não pode querer que elas apoiem um projeto se a gente não apresentou o projeto, se a gente não foi conversar com elas, se a gente não entendeu o que está acontecendo na rua dela, no bairro dela. Como é que a gente faz? No mínimo, assim, o mínimo de responsabilidade é você seguir as normas. Você coloca sua máscara, passa seu álcool gel, mas deixar de lá, infelizmente, a gente que está tomando essa atitude de se disponibilizar para ser esse elo, para ser esse representante, nós que somos os pré-candidatos, não podemos hoje ter esse privilégio. A gente tem sim que tomar os cuidados, mas nós temos que estar nos bairros, temos que estar nas associações de moradores, temos que estar nos distritos, porque se a gente não estiver lá, e depois reclamar do resultado da eleição, outras pessoas vão estar com projetos talvez que a gente não apoie. Com projetos talvez que repitam o que Petrópolis vem fazendo até hoje. Então, se a gente quer mudança, a gente tem que apresentar uma proposta de mudança para essas pessoas. Então, nós temos sim, hoje a gente encara dessa forma. Todas as nossas reuniões estão sendo feitas virtualmente, porém, aqueles que não podem estar presentes e que querem conversar, me manda uma mensagem, me liga que eu vou até a pessoa. Se a pessoa não tiver máscara, a gente tenta arrumar, a gente pede a pessoa, encaminha alguém para comprar num local mais barato, enfim. Tem aí N costureiras querendo trabalhar, né, que estão produzindo máscara, também é um assunto delicadíssimo, mas enfim, a pessoa vai no estabelecimento, hoje todo estabelecimento tem álcool gel, passa o seu álcool gel, enfim, e vai conversar, cara, vai ouvir o que a pessoa tem a dizer do bairro dela, vai escutar as reclamações, sim, mas escuta também os elogios, porque não é políticos anteriores estavam lá que fizeram só M, né, digamos assim. Um dos grandes problemas é também você acabar com coisas que já funcionam.
Então, a gente tem que ter um pouco de humildade de reconhecer que muita coisa tem que mudar. Mas as poucas coisas que a gente achar que funcionam, a gente tem que manter. Então, a gente também acaba escutando elogio. Na hora que a gente vai conversar no bairro, a gente espera só pancada, mas a gente acaba escutando elogio também. Isso é muito bacana. Então, eu peço também, não só a mim, mas se houver outros pré-candidatos agora me ouvindo, que não fique com medo. Vá sim aos bairros. Vamos conversar com as pessoas. Vamos democratizar mais essas propostas. Não, beleza. Tem uma... só para te sinalizar, já estão faltando só 15 minutos. Vê que o tempo passa rápido pra caramba. Eu não sei, eu acho que ele corre mais rápido no Instagram, viu? Não sei por que não, mas acho que ele corre mais rápido. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, eu não vou lembrar o nome dela agora, perguntando se você tem algum foco específico para a sua candidatura, sua pré-candidatura, candidatura não porque você não é candidato, mas assim, que você pensa assim na sua, caso eleito, tem algum foco maior, alguma área maior que você gostaria de olhar na vereança, se caso fosse eleito? Então, Daniel, isso é muito delicado pelo seguinte, muitas pessoas focam em uma área e parece que a pessoa virou técnica naquilo. E isso não é verdade, assim. Eu hoje sou estudante de Direito, estudante de Administração. Eu vou me ater aos conhecimentos de causa a essas duas áreas. Mas como eu faço para ampliar e ter ideias em outras áreas? Buscando pessoas técnicas, chamando pessoas para conversar. Então, se eu disser que eu tenho foco, eu estou excluindo as outras pessoas. Eu estou dizendo, olha, essas pessoas não venham conversar comigo, que meu foco é esse. Então, o meu foco é ser o elo. Então, eu quero tentar ser essa condição, esse caminho para trazermos as propostas de pessoas técnicas, ideias de pessoas técnicas para dentro da Câmara. Então, a ideia é o seguinte, óbvio, a base de tudo meu ideal é a educação. Então, a educação nunca tem que ser esquecida, nunca pode deixar de lado. Porém, tudo é importante. Debate é importante. Então, a pessoa que estiver nos assistindo é engenheiro, é gari, é urbanista, tem um comércio, é empresário, enfim, qualquer área. O que você tem a dizer também é importante. A sua área é importante. Você também tem que ser foco. Então, é a mesma coisa, né? Quando um candidato é eleito por 3, 4 mil votos, ele não é vereador de 4 mil pessoas, ele é vereador de 300 mil pessoas, que é a nossa população, de 306 mil petropolitanos. Então, a ideia é um pouco disso. A minha base estrutural é a educação. Educação e trabalho, porque eu venho de um partido, o PDT é um partido trabalhista. Então, gerar emprego de qualidade, você ter ali um trabalhador que se sinta remunerado da forma correta, que se sinta qualificado, que se sinta digno dentro daquela função, você gerar dignidade aos trabalhos é uma base, e a educação é outra. Sem isso, a gente não consegue caminhar para nenhum outro lado. Então, as minhas bases são essas, o trabalho e a educação. Agora, todo o resto tem que ser discutido, todo o resto também é o foco. Tudo que vem depois também é o foco. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, que eu recuperei aqui, do Ziraldo. E assim, você deu uma pincelada nisso, né? Eu acho que ele está querendo um aprofundamento um pouco nisso, né? Você está falando da pandemia, né? E a gente vem aí na cidade com um problema que já era anterior, não só na cidade, né, no Brasil inteiro, né? Que a gente fica culpando a pandemia como se ela fosse a culpada desse cenário econômico que a gente vive no nosso país. E não é verdade, né? A pandemia, ela só está acirrando e deixando bem clara o que já estava dado, né? E aí a questão é a seguinte, você vê algum outro caminho viável para crescimento da cidade fora da questão vinculada ao turismo? Ou você, ou o partido, como é que vocês pensam essa história aí? Petrópolis é muito mais do que só a cidade imperial, né, Daniel? É muito mais do que só receber turista. Isso não significa que a gente não queira receber turista. Então é bom começar fazendo essa diferenciação. Tudo que a gente falar aqui de proposta para outras áreas, de ideias para outras áreas, não significa que a gente abandone o turismo. Porque a parte histórica, enfim, tem toda a sua importância e deve ser bem tratada. Inclusive, o próprio turismo não é bem aproveitado, isso que dói mais. Eles focam só no turismo e o próprio turismo não é mais bem aproveitado. Mas nós temos toda uma área orgânica muito forte, nós temos uma área científica muito forte, nós temos uma área estudantil muito forte, justamente para fazer, talvez, um projeto aí bacana de coalizão entre essa área científica, com a LNCC, enfim, outras empresas de tecnologia, junto com as universidades que nós temos aqui. Porque
abrir bolsas municipais para pesquisa, por exemplo, para os estudantes de faculdade pesquisarem. Nós temos o foco cervejeiro, falei do foco orgânico, falei do foco científico, nós temos a questão do próprio turismo, que pode ser aprofundado, nós temos a questão de reservas ambientais muito forte, que trilhas, um ecoturismo, nós temos uma criatividade muito grande no povo petropolitano. Tudo isso tem que ser aproveitado. Então, vão entrar N outros fatores, que talvez quem esteja em casa vai pensar agora que eu não tenha citado, N outros fatores que Petrópolis pode crescer. E como que a gente faz isso? Chamando essas pessoas para conversar. Eu vou sempre bater nessa tecla. Se a gente não chamar a pessoa para conversar, não faz nada. Então, um empresário hoje que depende do turismo, vamos chamar ele para conversar e vamos entender por que você depende do turismo, qual é o seu ramo, qual é o seu público-alvo, qual é o seu preço, qual é o imposto que você paga, como que funciona a sua vida. Quando você conversa isso com o empresário, você entende a situação dele e aí sim você começa a projetar uma ideia de economia para o futuro da cidade, né? Mas Petrópolis, com certeza, é muito mais do que só cidade imperial. Porque a gente costuma dizer, é cidade imperial para quem? É cidade imperial para quem está em Pedro do Rio, em Secretário, quem está na Posse? É cidade imperial para quem está no Rio de Janeiro, aqui no Quitandinha, no Independência? É cidade imperial para essas pessoas? A Bauerfest atinge a população petropolitana? Assim, tudo isso tem que ser pensado. Se a gente falar de democratização de espaço, o Natal Imperial é para quem? É para o petropolitano levar o filho na praça? Ou a polícia vai dar dura nessa família e vai deixar só turista passear? Então, tudo isso tem que ser pensado, sabe? Repito, o que a gente separou lá no início. Não quer dizer que eu queira acabar com o turismo, que eu pense que o turismo é ruim. Pelo contrário, o turismo é essencial. Cumpre uma função histórica e econômica muito forte. Só que até ele, a gente tem que pensar em melhorias. Até ele está sendo falho. Porque um dado interessante aqui, Petrópolis tem 62% de vulnerabilidade. O que é econômica? O que é isso? A cada R$ 100 de Petrópolis, 62 vem de fora. Ou repasse estadual, ou federativo. Então, nós temos somente R$ 38 de Petrópolis ficando aqui, a cada 100. Isso é viável? Então, no meio de uma pandemia, a gente gera R$ 38, onde a gente contava com R$ 100? Isso é viável? Como fazer uma economia local girar? Como não depender muito desse repasse? Isso tudo é um debate que a gente tem que trazer. E a ideia dessa pré-candidatura é o tempo que nós temos justamente de trazer as problemáticas e pensar em solução. Então, por isso, eu repito, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas repito rapidinho. Quem quiser ajudar... Tem 8 minutos ainda. Quem quiser ajudar a construir e a pensar essas soluções junto com a gente, me manda uma mensagem no direct, uma mensagem no WhatsApp, enfim, que é muito importante e vai ajudar. Obrigado. Eu acho que essa questão aí... Putz, eu não tenho... Meu secretário aqui está devagar, eu não tenho essa aguinha para beber. Meu pai me ajudou aqui. Mas é isso. Né? No período de quarentena com meu pai, de vez em quando a gente ganha um mimo aqui de uma aguinha. Legal, Vinícius. Eu acho que essa questão, né, da construção coletiva dos processos, né? Eu acho que talvez esse seja o grande diferencial para a gente trabalhar essas questões dentro da cidade, né? Se não tiver uma construção coletiva das soluções, a gente não tem solução para a cidade, né? Então, assim, Vinícius, a gente já está realmente caminhando para o final, a gente tem aqui ainda 7 minutos ainda estão abertos aí para perguntas, né? Para quem quiser trazer mais alguma pergunta aqui para o Vinícius, né? Está sendo muito proveitoso, pelo menos para mim, né? Te conhecer um pouco mais do Vinícius, quem é Vinícius, o que o Vinícius traz, né? E essa questão da juventude é uma coisa muito importante para mim, porque eu acho que a juventude é que vai transformar alguma coisa nessa cidade, né? Então, a gente tem que caminhar por aí. E, assim, mais uma pergunta, Vinícius, como é que você vê a questão aí, já que a gente está falando aí da questão do LNCC, das questões de faculdade, né? A gente tem aqui algumas faculdades já públicas, né, que foram promessas, várias delas foram promessas anteriores, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um certo abandono, por exemplo, nos prédios, né, na divulgação dessas vagas. Como é que Vinícius olha essa questão da universidade pública e o espaço público de educação na cidade? Eu repito, vou ficar um pouco repetitivo com essa base de Darcy, né? Que o sucateamento da educação não é à toa, é um projeto. Porque quando a gente dá uma educação de qualidade, quando a gente faz a população pensar, quando a gente dá pesquisas científicas,
a gente com certeza segue um outro caminho, e talvez não seja o caminho que as pessoas que estão lá dentro desse sistema que a gente conhece, queiram, né? Talvez seja o caminho mais libertador, e não é isso que eles pretendem. Então, esse sucateamento vem sendo feito, não é de agora, é de muitos anos, desvio de verba pública que deveria ser destinado às faculdades, enfim, às faculdades públicas, salário dos professores atrasados, muitos problemas, até mesmo com abastecimento, às vezes, de matérias básicas, como água e luz, que já aconteceu, protestos em outros anos, em anos anteriores, por falta de água. Então, todo esse sucateamento esbarra em todo aquele projeto que nós falamos de educação, né? O que nós queremos? É uma educação libertadora, que vai fazer a nossa juventude pensar, nossa juventude ter projetos de cidade? Se sim, a gente tem que dar, no mínimo, uma estrutura física, assim, o mínimo. A pessoa ter um local decente para sentar, para ler o que está escrito no quadro, para ir numa biblioteca, é a base. Além disso, uma faculdade, por exemplo, tem que ter os laboratórios, tem que ser bem preparado, tem que ter os equipamentos, porque muitos dos cursos necessitam disso. Se você quer se aprofundar, você precisa desses laboratórios. E o Brasil faz milagre. Agora, fugindo um pouco do âmbito municipal, o Brasil faz milagre, porque com todo esse sucateamento, nós estamos à frente de muitos outros países nas pesquisas agora em questão do coronavírus, né? Estamos tendo avanços gigantescos, teve a decodificação lá do genoma em 48 horas, inclusive com o apoio do LNCC aqui em Petrópolis, eles trabalharam em cima disso também. Então, a gente já consegue fazer milagre com o pouco que tem. Se a gente tiver serenidade, se a gente colocar a mente no lugar, entender que não devemos brigar entre a gente, cobrar quem a gente tem que cobrar e eleger as pessoas certas, aí o Brasil voa, Petrópolis voa e com certeza a nossa cidade melhora muito. Com essa base toda educacional, de estrutura física e estrutura de pensamento. Show. Bom, já vamos caminhando para o finalzinho aqui. Eu vou te agradecer novamente, agradecer a todos que vieram na nossa live. A gente tem agora, na próxima segunda-feira, a gente sempre faz na segunda-feira um bate-papo que não é com pré-candidatos, mas sim para discutir temas que são relevantes à nossa cidade, inclusive para ajudar na escolha dos candidatos, né? Porque ali a gente está discutindo questões que são inerentes e importantes para a cidade. A nossa próxima conversa vai ser com o movimento dos pequenos agricultores, né? Que é um movimento a nível nacional, mas a gente tem essa discussão aqui na nossa cidade também. Então, a gente vai ter um bate-papo aí sobre os pequenos agricultores na nossa cidade, né? E depois, a gente, na quinta-feira, tem de novo uma entrevista com outro pré-candidato, que vai ser um pré-candidato do PSOL, a próxima entrevista, tá bom? Então, convido a todos a participarem e participar desse nosso bate-papo. E, Vinícius, você tem aí 1 minuto e meio aí para encerrar aí, fazer suas considerações finais aí para a gente. Eu vou apelar um pouquinho nesse 1 minuto e meio, né? Eu vou apelar no sentido de que a gente não se deixe desanimar, Daniel. Que a gente acredite no processo. É um ano que eu tenho medo que as pessoas não queiram ir votar, que não queiram ir participar. E eu faço esse apelo para que as pessoas saiam de casa, as pessoas apoiem um projeto, comecem desde já a pesquisar um projeto, a participar de um projeto, a ajudar a construir, ajude a levar isso às comunidades, aos bairros, aos distritos, que talvez não tenha essa facilidade que nós estamos tendo aqui. Então, esse apoio, quanto mais essa rede crescer, mais a ideia se torna presente, mais o ideal se torna realidade. Então, acreditar a cada dia, saber que é possível, saber que tem saída. O papel do Estado nada mais é do que essa redistribuição de renda, redistribuição de oportunidades. Então, vamos eleger pessoas que queiram dar oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, oportunidade de uma vida melhor, de lazer, enfim, toda essa base. Como que a gente faz isso? Agora, em pré-candidatura, ajude a construir uma. E isso não só a mim, como pré-candidato, mas a quem você se identificar, ajude a construir, faça parte. Porque assim, nós conseguimos ter um debate de polis, né, de política, de cidade, e levamos Petrópolis para um lugar melhor. Então, já caminhando para o final, obrigado pelo espaço, Daniel, obrigado ao Movimento Petrópolis, que algumas pessoas aí maravilhosas têm feito esse projeto, e obrigado pelo espaço. Todo mundo que está assistindo, obrigado pela participação, pelas perguntas, e eu estou aberto a diálogo e quero ser esse elo, venha me ajudar a construir. Então, me mandem mensagem e venha ajudar a construir essa pré-candidatura. Então, tá bom, Vinícius. Obrigado a todos, uma boa noite, e a gente está de volta aí na segunda-feira e esperamos todos aí. Os que vieram pela primeira vez, apareçam sempre. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.